Amada comunidade do Senhor, palavras indicadas para a pregação desta manhã, registradas pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta para a comunidade de Coríntios, do capítulo 5, o versículo 6 até o versículo 10. Está na página 1618. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo ou aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe o vosso ouvir e o meu falar. Amém. O apóstolo Paulo escreve para a sua comunidade numa circunstância de muitos conflitos internos e também de questionamento com relação à autoridade dele estar conduzindo aquele povo. E ele escreve: estamos sempre animados. Sempre, querida comunidade, significa o tempo todo. Significa com qualquer tempo, com sol ou com chuva, na seca ou na enchente. Sempre. Significa, apesar do que a gente está vendo, vivendo e sofrendo, a gente segue animado. Constantemente e continuamente estamos animados e animadas. Sabe por quê? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, afirma o apóstolo Paulo. Nós somos o povo de Deus animado, não pelo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê. Sim, é preciso ter ânimo e confiança, principalmente quando as coisas não estão bem. E é inegável aos olhos da gente que a realidade que vemos não é boa. Muita dor, destruição e morte. A realidade tem levado a nossa saúde física e mental, bem como o ânimo de muitas pessoas para longe. Em famílias da nossa comunidade que não vão mais retornar para o lugar que estavam residindo e nem vão mais permanecer na região atingida pelas chuvas. Vão voltar para o interior, para junto dos seus familiares, nem que seja num puxadinho na casa de um outro familiar. Igualmente, deve estar sempre difícil para vocês, famílias enlutadas de Hildegard e de Delfina, porque vocês estão experimentando os primeiros dias sem a presença delas junto com vocês. Há espaço vazio, tem alguém faltando, e isso faz a gente ficar triste, para baixo, e se juntar com Deus, que novamente chora sobre nós, chuvas intensas e ininterruptas no decorrer da noite toda. Todavia, amada comunidade, como pessoas cristãs batizadas, nascidas de novo em Jesus Cristo, não podemos esquecer que nós estamos no corpo. Sim, nós estamos no corpo, e tal precisamos ter consciência que o nosso corpo vive os efeitos temporais. A gente nasce, cresce,
floresce, dá frutos e volta aos cuidados do nosso Criador. Portanto, diante dessa realidade, também temos consciência da nossa condição humana, com todas as nossas contradições. A gente fala bonito, mas nem sempre o que a gente consegue reproduzir é tão lindo, e às vezes bastante espinho e pouca rosa. A nossa condição humana, vivendo no corpo, não tem outra opção, é caminhar por fé, não pelo que vemos e não a partir do que nós produzimos, porque Lutero descobriu de que a gente vive por fé. Contudo, pessoas cristãs não se conformam com o que estão vendo e vivendo. A gente não se conforma. Enquanto vivemos aqui, Lutero dizia: estamos a caminho, somos passageiros com destino ao reino de Deus. E, como tal, precisamos dizer que o reino de Deus é diferente do que nós vemos e experimentamos enquanto pessoas. A realidade do mundo muitas vezes nega os valores do reino, que são o amor ao próximo, o perdão, a justiça, a humildade, a generosidade, a pureza de coração e, acima de tudo, a obediência à palavra de Deus, sobremaneira aquela que se tornou gente como nós, para nos ensinar, do nascer ao morrer, de como a gente se comporta e crê em nosso Deus. Por isso, é preciso ter bom ânimo, é preciso estar sempre confiantes na fé em Deus e não no que a gente vê. Repito, por isso é preciso ter bom ânimo, estar sempre confiantes na fé em Deus e não no que a gente vê. Tal qual como dizia o poeta: andar na fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Lembra? Andar na fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sim, andemos por fé. Por isso a realidade que nos cerca pode até assustar a gente, pode até dar um impacto no nosso psicológico e na nossa condição física, mas a realidade não pode ter o poder de acabar com a razão da nossa existência e da nossa esperança, porque nós somos o povo aqui que não se pauta pelo que vê, todavia não se conforma com o que vê, mas tem o seu horizonte, o seu coração e a sua razão de ser na fé. E por isso continuamos andando por fé, assim como os nossos antepassados o fizeram há 200 anos atrás, lançando-se dentro do mar em busca de um lugar para sua vida e família poder cuidar e dar de comer. Há 200 anos os nossos antepassados começaram e nós hoje precisamos recomeçar. E me parece que um bom recomeço é não ficar focado no que a gente vê, mas colocar em primeiro lugar o nosso coração na fé em Deus, que fez todas as coisas. Ele mesmo atestou, viu que eram boas. Por isso a gente precisa olhar para frente. Evidentemente, queridos irmãos e irmãs, recomeçar em plena confiança, preferindo que a vontade do Senhor esteja acima da nossa vontade, porque se nós continuarmos com as nossas vontades, única e exclusivamente as nossas vontades, a gente pode incorrer em situações que nos vão colocar novamente em situações de vulnerabilidade e de insegurança para morar e para viver. Gente querida, ainda que não sejamos desse mundo, a palavra de Deus nesse domingo nos anima a crer que aqui tem sim espaço para as coisas de Deus serem experimentadas. Também não dá para ficar de boca aberta esperando a morte chegar, para no reino de Deus ter dignidade e coisa boa para a gente experimentar. Essa dinâmica.
Afinal, a semente do reino de Deus já foi semeada na terra. E se a gente está acordado ou dormindo, ela continua fazendo o seu trabalho. Ela brota, cresce, sem a gente saber e muitas vezes compreender. Assim como Jesus nos ensinou no Evangelho desta manhã. O reino de Deus, a vontade de Deus, nem sempre a gente vê. E quando a gente vê, não compreende. Por isso, estejamos sempre com bom ânimo. Sempre. Estejamos sempre confiantes. Sim, o estado do corpo. Paulo diz: estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Preferimos muitas vezes deixar o corpo para ir junto ao Senhor. Que a gente não se esqueça que precisamos diariamente morrer em Cristo, reviver o nosso batismo, deixar para trás o nosso jeito ultrapassado de apenas faltar-se para as coisas que vemos e crer, porque nós não vimos a ressurreição, mas nós passamos a ver e nós cremos. Por isso, a vocês, famílias enlutadas, está difícil de ver o reencontro? Não se esforcem em ver, creem. Deus há de nos conceder o reencontro com aqueles que nos antecederam na morte. Por isso, que outra coisa não é ser igreja no mundo, o exercício de todos os dias afogar a nossa natureza pecadora e deixar surgir a vontade de Deus e crescer a vontade de Deus entre nós. Afinal, acima de tudo, o que nós queremos, diz o apóstolo Paulo, é agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor é sinônimo de amar ao próximo, perdoar como Jesus nos perdoou, pendurado na cruz, ser justo dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ser humilde, nem maior e nem maior do que ninguém, praticar a generosidade sem olhar para quem, buscar diariamente a pureza de coração e uma ação que corresponda à obediência da palavra de Deus, sobre maneira do verbo dizendo, em Cristo. Se tudo que nós fizermos não aparecer mais o menino Jesus e a sua obra, nós só temos palha. E palha, fogo consome, a água leva embora. A terra engole para ter como produto, para melhor alimentar os que continuam na face da terra. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê esta capacidade de olhar para o que vemos e não nos pautar por ela, nos engajarmos para a mudança, mas não apenas olhar para a realidade e nos culparmos com a reconstrução, sem fazermos o processo de nos pautarmos, mantermos animados em Deus, na confiança em nosso Senhor. Portanto, estimada comunidade reunida, estimadas famílias enlutadas, fiquem sempre animados, fiquem sempre animadas, firmes na fé. Vai na fé, porque a fé não costuma falhar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos mantenha nesse bicentenário animadas, para não nos perder naquilo que vemos e darmos devida importância para aquilo que a gente não vê, pois Deus continua conosco, nos move e com certeza vai nos tirar dessa situação em que nós estamos, para também podermos celebrar e saborear os bons frutos do reino